e Alex, todo mundo que está nos acompanhando, talvez com uma segunda tela, né? Que também deve estar acompanhando aí o show da Lady Gaga. Também tá valendo. Tá valendo. Mas vamos com a gente, sim, falar desse jogaço. Belo jogo do Bahia, né? Que grande vitória do Bahia. É interessante ver esse Bahia jogar. É um time que tem muita dinâmica em campo, que está muito maduro a partir do trabalho do Rogério Ceni, que conta com peças interessantes. O legal desse Bahia é que ele é repleto de jogadores muito versáteis, né? Com o Luciano Juba, como o próprio Cauli, né? Com o Eric, que são jogadores que sabem ocupar diversas posições diferentes no campo. E isso faz com que o adversário tenha muita dificuldade de ler o que o Bahia vai fazer. O Bahia ele não é previsível, é muito difícil de se prever. Então, isso impede uma dificuldade maior no adversário. Eu sei que, imagino, né, que o torcedor do Botafogo está chateado com o resultado, né? Com o desempenho, o Botafogo não jogou bem, mas é interessante levar em consideração o grande adversário que tinha hoje. Fala, Alex, tudo bem? Boa noite, Barretão. Prazer estar contigo de novo, Jé, todo mundo que está em casa. Duro perder o Xalonal, hein? É? Perdemos o Xalonal, cara. Rapaz, e fora o Xalonal, eu quero ver o Xalonal com o PC. Porque só o jogo do Corinthians e Inter, mas o que tem de coisa pra gente discutir? Vai durar mais que o show da Lady Gaga, né? Mas é importante, porque cada jogador de cada lado, torcedor de cada lado, e naturalmente a gente vai ver o que o PC nos ajuda a entender tudo isso que aconteceu, que foi um belo jogo. Lógico que o segundo tempo só jogou o Corinthians, mas tem informação para entreter quem estiver em casa. Tem mais confusão envolvendo a arbitragem. Eles também não se ajudam, né? Nesse sentido, toda rodada tem alguma coisa para a gente discutir e a gente acha um erro. E aí, a gente olhando assim, também tem algo que eu acho que é muito individual, né? Aquilo que às vezes a gente fala, às vezes você se forma na mesma faculdade, mas nem todo mundo vai sair tão bom quanto igual, depende muito de cada um, né? Então, por isso tem sempre, acho que polêmicas, tem algumas falhas e os ajustes eles vão fazendo parte, porque depende de cada pessoa que recebe o mesmo treinamento. E hoje nós vimos... Estou puxando pela memória aqui para ver se... Mas eu acho que é a primeira vez mesmo que eu vejo um ato ir ao VAR para ver um lance de goleiro tocando a bola com a mão fora da área. Na hora que chamou, a gente tomou um susto aqui, né? Falou, mas não pode chamar para o árbitro decidir se foi fora da área ou não, né? Mas depois ficou claro que era, na verdade, a cor do cartão por causa da chegada do zagueiro do Botafogo. E foi boa a mudança, né? Foi boa, Essa foi acertada. Foi acertada. O VAR chamou bem aí. O VAR chamou bem e o Fabrício também, a decisão dele foi muito coerente, né? Sim. Acabou agindo de uma maneira que não tem questionamento, se for ver, né? Independente de lado de torcida, né? Isso não tem questionamento. É porque já poderia ser a expulsão ou o segundo gol do Bahia, né? Que já estava ganhando, era quase o último lance do jogo. Mas é mais um lance que a gente vê que parece que o futebol não cansa de trazer novos lances. E parece que tem muita coisa que não se repete muitas vezes pra gente... Esse é o contra-ataque, né? Contra-ataque. Bola vai chegar no Jean Lucas, que já está se projetando ali, posição legal. Ele tenta a cavadinha aí, talvez por causa do cansaço, né? Ela sai muito fraquinha. Faltou um pouquinho de... Mas enlouquece o treinador, né? E o torcedor. E o torcedor fica louco também. Só que esse lance, esse jogador que pega igual ele, pega a bola, você já tá comemorando o gol. E o John tinha aceitado a decisão, né? Ele realmente está dentro da meia-lua, né? Tá fora da área, quando toca na bola. E aí ele entende que vai ser expulso. Depois é que vem aí a revisão, porque tinha um jogador do Botafogo chegando, eu não guardei quem foi. Eu acho que é o Natan. É o Natan. Tinha entrado há pouco tempo antes, né? E mesmo a bola não iria chegar no gol de toda forma, e aí depois acaba vindo, porque... Mas foi interessante mesmo, porque o John já estava tirando, não sei de onde que veio a informação, né? Porque demorou um pouquinho, acho que para os jogadores pegarem, para trazer essa novidade, vamos dizer, esse fato novo, para o VAR acabar chamando. E o VAR foi muito bem nesse sentido. Então o VAR ele está ali para causar, de repente, justiça, né? Vamos começar com um elogio, porque hoje... Acho que não vai ser um dia fácil para a arbitragem aqui no Troca de Passe. Agora é hora de voltar para Salvador com a nossa equipe, com a Renata Silveira, que comandou a transmissão, com o Dani Moraes, com o PC Vasconcelos. E a gente estava vendo aí, o Bahia mataria o jogo nesse lance, né? Se o Jean Lucas tivesse aproveitado. O jogo acabou pouco depois, então o dano do Botafogo nem foi tão grande assim, né? Fica mais a questão da próxima partida, pode ter o John. Mas um pouquinho antes, Renata, a gente teve ali, entre a anulação do segundo gol do Bahia e esse lance, chances para os dois lados, né? Esse placar podia ter mudado aí nessa reta final. Boa noite.
Tudo bem, Barreto? Boa noite para vocês aí no Troca, todo mundo ligadinho com a gente na tela do Sport TV. Cara, essa reta final de jogo foi uma loucura, faltava fôlego ali para narrar esses últimos lances, porque era lá e cá o tempo todo e chances muito claras, né? A gente já esperava um jogo bom aqui entre essas duas equipes, que apresentam um bom futebol, né? O Bahia tá num ótimo momento, com esse jogo de hoje, 5 triunfos consecutivos, 5 jogos sem sofrer nenhum gol, somando as competições aí que tá participando, né? 33 jogos, a equipe que mais jogou no ano no Brasil, impressionante. Deixar agora aqui pro PC e pro Dani resumirem, né, o que foram esses 90 minutos e principalmente essa reta final bem maluca. Começa contigo, Dani. Boa noite a todos. Foi um jogo assim de muitas alternâncias, né? Começou muito disputado, a gente estava falando disso, sem tantas chances criadas ali nos primeiros 15, 20 minutos, mas a partir daí o Bahia conseguiu dentro do seu modelo de jogo, mais com a bola, controlando, conseguiu se sobressair um pouquinho mais e o Botafogo passou a errar bastante. O Botafogo passou a ter muita dificuldade na saída de bola com seus zagueiros. O Renato Paiva colocou pela primeira vez um sistema com o Nilton jogando mais como um zagueiro e não funcionou muito bem, especialmente pela saída, pela iniciação do jogo. E faltava muita criatividade ao Botafogo, até por conta dos desfalques que tinha, Savarino especialmente. O Bahia teve um pouco mais de posse de bola. Essa aí é a jogadaça do gol, né? Que começa com um chapéu do Caio Alexandre, o passe do Jean Lucas, banho de cuia. Né? A gente falou sobre isso. Aprendi essa hoje, Barreto. Lençol, chapéu aqui na Bahia se chama banho de cuia. Mas completa aí, Daniel. E a audácia, a ambição do Eric Pulga, que é um jogador que desequilibra a defesa adversária, tem os erros do Botafogo que a gente falou, mas que através ali da sua jogada, da sua habilidade, da sua ambição de ir para cima, consegue desequilibrar até chegar o gol do Cauli, que jogava mais como um meio campo, mas chegando bastante ao ataque, né, PC? Eu acho que foi um pouquinho disso, né? Exatamente. Salve Marcelo, Jéssica, Alex, quem nos acompanha. Coletivamente, o Bahia tem uma equipe muito mais afinada, ajustada do que a equipe do Botafogo. Essa foi a primeira vez que o Botafogo entrou em campo com esta formação. Teve um início de jogo até efetivo, conseguindo pressionar a saída de bola do Bahia, mas a partir de um determinado instante começou a errar muito na saída de bola, começou a ser uma equipe muito imprecisa na troca de passes. O Renato Paiva optou por um meio de campo formado pelo Nilton, Marlon Freitas e Patrick de Paula. Patrick de Paula é um jogador em quem o Renato Paiva colocou muitas expectativas, mas até agora, embora ele seja até o artilheiro do Botafogo nessa temporada, e isso se justifica pelo fato de que jogou o Campeonato Carioca, ele está muito abaixo daquilo que o Renato Paiva espera. No ponto de vista ofensivo, o Arthur teve a melhor oportunidade do Botafogo no jogo e de perna esquerda não conseguiu tirar a bola do alcance do Marcos Felipe. No segundo tempo, a partir da entrada do Alex Telles, o Botafogo tem até umas oportunidades. Essa aí é do Arthur, ó. Ele recebe essa bola de canhota, ele finaliza, mas ele não tira do alcance do Marcos Felipe. É um toque do Mastriani. Ele bate com a parte externa do pé, como nós vimos aí na imagem. Depois o Botafogo vai ter uma outra oportunidade com o Igor Jesus. Mas que o torcedor do Botafogo não se perca pela oportunidade do Arthur ou pela oportunidade do Igor Jesus. Coletivamente a equipe foi muito, muito imprecisa. E também com um baixo nível de concentração dentro do jogo de competição. Muitas das vezes a gente viu o Bahia sempre levando vantagem nos lances. O gol marcado pelo Cauli tem a presença, o protagonismo daquele que, na minha opinião, é um dos principais jogadores do Bahia nesse Campeonato Brasileiro, que é o Eric Pulga, um jogador que combina ambição com drible, com objetividade, mas ele deixa para trás 3 jogadores do Botafogo. Ele deixa o Marlon, ele deixa o Nilton e deixa o Jair. Então o Bahia encaminhou a conquista do seu quinto triunfo. O Botafogo continua sem vencer em casa. E terça-feira o Bahia vai bem otimista para o jogo contra o Nacional do Uruguai, que será aqui na Fonte Nova, enquanto que o Botafogo vai bem apreensivo para a partida contra o Carabobo, né, Renato? É isso, a gente está vendo essa reta final de jogo, né? O John já tirando as luvas, tirou a camisa, o Matheus Ponte ia para o gol, mas como o PC Oliveira trouxe a informação para a gente durante a transmissão, né? O VAR chamou, o árbitro foi dar uma olhadinha no que aconteceu. O John, ele coloca, né, realmente a mão na bola, mas essa bola ela não estava indo para o gol, era uma cavadinha fraquinha, então ele tira o cartão vermelho e troca as cores dos cartões, né? Tira o vermelho, coloca o amarelo. Jogadores do Bahia, reclamaram muito, comissão técnica nessa reta final aí, do que seria um escanteio
né? Porque o John chega a tocar na bola nessa ele cobrança faz uma da falta, defesaça. né? E o árbitro não dá, ele dá tiro de meta. Exatamente. Renato, e só sobre, a gente viu chances do Botafogo, né? E a gente fala aqui de falta de criatividade, de não criar tanto, mas foram chances ou através de contra-ataques que o Bahia cedeu mesmo vencendo por ter esse ímpeto e também do cruzamento. Depois que o Alex Telles entrou, toda a bola chegando ali era simplificada, era cruzada na área, tendo o Igor Jesus, né? Depois o Juan Cruz, mais o Mastriani dentro da área, tentando simplificar e chegar. Criou, mas criou assim, né? Não teve um repertório grande de jogadas e é isso que preocupa. É isso. O atual campeão brasileiro e campeão da Libertadores ainda está devendo no Campeonato Brasileiro, principalmente, Barreto, quando o jogo é fora de casa. Botafogo ainda não venceu na condição visitante nesse Brasileirão. Terceira derrota por 1-0 fora de casa. São números que realmente chamam a atenção desde o Campeonato Carioca, né? Que não vem uma vitória fora de casa. Sobre a outra curiosidade levantada aí, na minha terra a gente chamava de boné, sabia? O Porque chapéu? em alguns lugares do Brasil é chapéu e em outros é lençol. Temos 2 representantes da região sul aqui, né? Jéssica nasceu no Rio Grande do Sul, trabalhou em Santa Catarina. Isso. Nos 2 lugares é o quê? Chapéu. Já tudo chapéu? Chapéu, Paraná, Paraná também. também, Alex? Chapéu. Paraná também, Então, chapéu. fechamos a região sul com um chapéu aqui. Eu acrescentei um Lençol. boné vindo de Minas. Lençol existe também, É. mas é mais pra brincar de ser fantasma, né? Ah, é, né? E agora o banho de cuia, vindo direto lá da Bahia com a Renata. Novidade, com o PC e com o Dani. Obrigado pela participação de vocês no Troca de Passes. Um bom descanso. Tomara que ainda dê para aproveitar a culinária baiana. Beijo. Tchau, né? tchau, gente. Bom trabalho por aí. Bom programa. Aproveitar tudo que a Bahia tem para oferecer, por Sempre, menor, e por bastante. menos tempo que seja, é sempre muito bom. E a gente segue com os assuntos do dia.